Morreu aos 89 anos o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Considerado um dos grandes líderes da esquerda latino-americana, Pepe estava na fase terminal de um câncer de esôfago. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Coragem. Ai, Sofia, a gente já É, estava razoavelmente preparado, mas não o suficiente, né? eu acho que já estava todo mundo meio esperando isso. A gente tá falando aí do caso do Murilo José Mujica, né? Mais conhecido como Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Ele foi diagnosticado em abril do ano passado com câncer de esôfago e em janeiro, agora de 2025, ele revelou que esse câncer tinha sofrido metástases, já tinha chegado no seu fígado e que ele não tinha, pela idade dele, 89 anos, ele não tinha saúde para fazer as cirurgias ou os tratamentos quimioterápicos necessários para combater esse câncer. Então, ali em janeiro, a gente meio que já estava sabendo que era uma questão de tempo, né? Daí agora, na segunda-feira, ontem, dia 12, tanto a esposa dele, a Lúcia Topolansky, que foi senadora, quanto o Yamandu Orsi, que é meio que um discípulo do Pepe Mujica, que atualmente é o presidente do Uruguai, falaram que ele já estava em tratamento paliativo, né, fazendo o tratamento necessário aí só para combater a dor, porque estava acontecendo, né? E hoje se confirmou o que a gente já estava esperando, mas que já está esperando não deixa de ser impactante. Pepe faleceu hoje, dia 13 de maio de 2025. Eu vou colocar aqui na tela o tweet que o Yamandu Orsi, como eu falei, ele é meio que um pupilo do Pepe e atual presidente do Uruguai, dizendo, né, com profunda dor, comunicamos que faleceu o nosso companheiro Pepe Mujica, presidente, militante e referente, eu admito que eu não vou saber como é ativista e líder, né? Sentiremos muito a falta de você, querido velho. Obrigado por tudo que você nos deu, pelo seu profundo amor, pelo seu povo. Então, aqui a manifestação do presidente do Uruguai, que era uma pessoa muito próxima ao Pepe. Inclusive, o Pepe foi nos seus últimos meses, ele inclusive chegou a participar ativamente da campanha do Yamandu Orsi para que ele chegasse à presidência. Daí, Ana, o Pepe Mujica, ele foi ali um grande líder da esquerda, inclusive ele foi guerrilheiro, né? Ele chegou a lutar, participar da luta armada contra a ditadura militar uruguaia. Por causa disso, ele passou muito tempo na prisão, passou mais de 13 anos preso, e muito desse tempo em confinamento solitário, aí, tendo rompidos aí todos os direitos humanos. Depois que ele saiu da prisão e que houve a redemocratização, ele voltou a atuar politicamente, mas mesmo depois de ser presidente no Uruguai, ele fez questão de manter aí uma vida simples, né? Uma coisa que destoa de muitos líderes, é uma coisa que sempre chamou atenção no mundo inteiro, eu diria. Que o Pepe continuou numa casinha pequena, dirigindo um Fusquinha, sabe? Ele nunca abraçou aquela coisa que normalmente quem foi presidente abraça de ter uma vida com um pouco mais de luxo e tal. E, inclusive, quando ficou claro para ele que o tempo dele aqui estava acabando, ele fez questão de pedir para ser enterrado na casa dele, debaixo de uma árvore que ele mesmo plantou na casa dele. Vou colocar aqui um trechinho de um vídeo falando sobre isso. Vista publicada nesta quinta-feira, Mujica fez um apelo emocionante. O que eu peço é que me deixem em paz, que não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa.
Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso. O uruguaio explicou que, por ser um idoso, tinha doenças crônicas e que não podia fazer nenhum tratamento bioquímico ou cirurgia, porque seu corpo não aguentaria. Ex-guerrilheiro, presidente de 2010 a 2015 e uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio de 2024. O ex-presidente disse também que está tomando as providências necessárias para ser enterrado no jardim de sua humilde casa, no Cerro de Montevidéu, ao lado de sua cadela Manuela, sob uma árvore que ele mesmo plantou. Apesar da Cara, é pesado isso, né? Eu lembro dessa entrevista, a gente chegou a repercutir essa entrevista aqui no Meteoro. Esse trecho aqui, que estão até destacando aqui, ó, um guerreiro tem direito ao descanso. Cara, isso aqui me pegou de um jeito quando eu vi essa entrevista pela primeira vez. E isso bate muito com uma entrevista que eu até queria trazer, mas por questões de direitos autorais a gente não vai poder mostrar aqui, que é quando o Mujica ele fala sobre o tempo, né? Que quando ele fala sobre o consumismo, por exemplo, que as pessoas compram, ficam comprando, comprando, a gente não está comprando com dinheiro, a gente está comprando com tempo de vida. E você vê ali em janeiro, quando ele aceitou a própria morte, estava chegando, que ele diz: eu quero meu tempo, sabe? Eu não quero ficar dando entrevista, eu quero ter espaço para o meu descanso, eu quero o meu tempo. E isso é, assim, tipo, muito coerente com tudo que ele falou. E, Ana, um outro ponto que eu queria destacar aqui é o quanto que ele foi reconhecido, né, mundialmente pela sua atuação. Também aí, próximo já ao fim, ele recebeu visita do Lula e do Gustavo Petro, né, presidente da Colômbia, que deram a eles as maiores honrarias de seus respectivos países. Vamos ver. A quinta-feira foi movimentada na tranquila localidade onde o ex-presidente uruguaio José Mujica mora em Montevidéu. 2 presidentes o visitaram. Um deles foi Lula. O presidente brasileiro entregou a Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. Lula exaltou a longa trajetória de Mujica em busca de um mundo, em especial de uma América, mais justa, igualitária e inclusiva. Não sou um homem de prêmios ou medalhas, sou um homem do povo. Fiz o que pude pelo meu povo e nada mais. Fiz o que pude por meu povo e nada mais. A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe o que quer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E posso dizer para vocês que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. A outra visita foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O líder colombiano entregou a Mujica a Cruz de Boyacá, o maior prêmio civil da Colômbia. Aí. E daí uma última coisa, eu queria trazer aqui um comentário do nosso chat. O Acádio Chidoro falou aqui: o cara foi uma liderança política e ainda aceitou as condições. Empresas, todo negócio. E ainda aceitou as condições que estava da forma mais estoica e natural, como se a morte fosse só mais um passo da vida, uma lição para todos nós. Isso foi uma outra coisa que ele chegou a falar em uma entrevista que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a contradição, né, que todos os seres humanos, todos os seres vivos, na verdade, não é nem só os seres humanos, todos os seres vivos, eles nascem com a certeza, com a única certeza que a morte vai chegar, mas ao mesmo tempo tentam evitar essa morte a todo custo. E
E é verdade, é uma coisa que daí ele termina esse trecho da entrevista falando que, olha, no final das contas parece que é a morte que dá o sentido, o significado à vida. E então, assim, eu creio que ele aceitou isso aí muito, muito, muito bem. É isso, Ana. Eu não tenho mais nada a falar. O que eu tinha para trazer, eu já trouxe. Queria ouvir um pouco em você. O Mujica foi um cara de muita dignidade, né? Em toda a sua vida, e ele conseguiu uma coisa que nem todos nós conseguimos, né? Que é morrer com dignidade, manter a sua dignidade, a sua honra, manter a sua postura, como manteve nas diversas fases e algumas muito difíceis da sua vida. Isso eu acho que é o que mais emociona, assim. Eu concordo plenamente com o Yakado. Ele se torna não apenas um exemplo político, que é inegável, né, o que ele representa politicamente para a América Latina, mas também, para além disso, né, como uma referência humana também, de como encarar o processo da vida, como encarar o processo da morte. Esse cara ele conseguiu ser incrível até o último segundo, sabe? Até o último momento ele se manteve numa coerência e numa atuação perfeita. Fez uma boa passagem. Fez uma boa passagem pela vida, entende? Né? Não uma passagem pro outro lado, sabe Deus o que tem, né? Mas uma boa passagem pela vida, e isso é muito emocionante de ver. Tá aí um ser humano que fez uma passagem espetacular pela Terra. Isso aí, espero que a família esteja confortada. Não é um momento que dá para dizer que alguém tá bem, né? Mas sabendo que o Pepe fez, como diz aqui, a fábrica de ideias da Cris tá né? Ele fez, sabendo que ele fez de fato uma diferença no mundo. Espero que seja um exemplo para mais de nós, né? Que virão por aí no mundo, que vai precisar cada vez mais de gente assim, tá? Fica aí a dica. É isso. Ficamos por aqui, gente. Ficamos por aqui, Ana. Ficamos. Não vou dar meu recadinho agora no final. Vamos só de trilha no final. Gostaria de tocá-la sem som, mas o som tá dentro, então talvez ele toque um pedacinho. Perdão. Beijo, gente. Voltamos em instantes.